Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando o tempo do Santo Advento. Primeiramente, podemos dividir esse tempo em dois momentos. A celebração próxima do Natal do Senhor, quando Jesus vem ao mundo na fragilidade humana, e a expectativa da sua vinda gloriosa, não mais revestido da fragilidade humana, mas com o corpo glorioso. O tempo do Advento não deixa também de nos chamar à conversão. Quando Jesus estava para entrar no mundo, Deus enviou o precursor, João Batista. E João Batista, durante toda a sua missão, ele sempre pregava a conversão. A conversão que é exatamente a porta que se abre para poder receber o Senhor da glória. Claro que hoje nós estamos deixando um tanto a desejar aquilo que é de Deus. Na primeira leitura que nós acabamos de proclamar, extraída aqui do profeta Isaías, nós podemos destacar dois pontos principais, onde nós encontramos uma confissão e uma súplica. A confissão, o próprio profeta reconhece que o povo havia se distanciado de Deus, não estava mais vivendo conforme a sua vontade, estavam vivendo apenas conforme os prazeres do mundo, abandonando os caminhos do Senhor, deixando de colocar em prática os seus ensinamentos para poder viver no mundo da discórdia, da incerteza, da violência, do desamor. Tudo isso aconteceu na caminhada do povo, também continua acontecendo nos nossos dias. A mesma confissão que Isaías fez na primeira leitura é a confissão que nós também devemos fazer nos dias de hoje, porque a humanidade, ela está trilhando novamente o caminho daquele tempo, o caminho sem Deus. Hoje nós não confiamos piamente na presença de Deus em nossa vida, em nosso dia a dia. Nós estamos cada vez mais abandonando esse Deus, deixando esse Deus em segundo plano na nossa vida. Por isso que a humanidade está aí sendo repreendida com tanta violência, com tanto desamor, com tanto ódio, com tanta perseguição, com tanta indiferença entre cada um e cada uma de nós. Por quê? Porque estamos deixando de colocar em prática a vontade do Senhor. Mas nós sabemos da mesma forma, como o profeta, ele reconhece que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que quer o nosso bem, um Deus que quer a nossa salvação. Por isso entra então a súplica que ele dirige a Deus em nome daquele povo. Assim deve ser também cada um e cada uma de nós, elevar a Deus as nossas súplicas em prol da humanidade que está perdida, a humanidade que ainda não se encontrou. Nós não nos encontramos nas coisas passageiras, meu irmão, minha irmã. Nós nos encontramos naquilo que permanece. E o que permanece, senão Deus em nossa vida? Mesmo sabendo
que o povo estava sendo redio, que o povo estava se afastando dele, Deus sempre demonstrou o seu amor, a sua misericórdia e a sua compaixão. Também no próprio livro do profeta Isaías, mais tarde, ele vai dizer para nós, né? Deixe para trás aquilo que é velho, abra o coração, porque eu quero fazer coisas novas em sua vida. Essa palavra Deus envia através do profeta, porque Deus reconhece a fraqueza humana, mas ao mesmo tempo Deus quer fortalecer aqueles que o amam, aqueles que o respeitam, aqueles que o buscam. O tempo do advento nos leva a essa dimensão. Não é apenas uma preparação remota para a celebração litúrgica do Natal do Senhor, mas para me levar a refletir lá na frente. Como que eu estou trilhando o caminho da minha salvação? Eu tenho sido no mundo de hoje um verdadeiro sentinela, um verdadeiro vigilante. Vigilante aqui, sentinela, não no sentido de se preocupar com a vida alheia, mas comigo mesmo, com a minha salvação. Aí está o grande convite e a grande exortação que Jesus mais uma vez vem fazer a cada um e a cada uma de nós. Ele vai dizer: portanto, o que eu vos digo é: vigiai. Como é que nós estamos vigiando? Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos buscando nos alimentar dessa presença do Senhor? Eu tenho feito da sua palavra, dos seus ensinamentos, o meu alimento diário? É dessa forma, meu irmão, minha irmã, que nós vamos nos preparando para esse grande momento da vinda gloriosa de Jesus. Nós não sabemos quando isso acontecerá. Jesus, ele apenas nos pede para que sejamos vigilantes, porque como ele mesmo diz aqui nessa passagem do Evangelho que nós acabamos de proclamar, ele vai dizer: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Para muitos, esse momento já chegou, mas e para nós que ainda estamos a caminho? Ele pode chegar a qualquer momento, nós não podemos determinar. Por isso, ele faz essa comparação com aquele dono da casa que coloca a casa sob a responsabilidade dos seus funcionários, O dono da casa é Deus, meu irmão, minha irmã. Esses servidores, esses funcionários, entre aspas, esses empregados somos nós. Sou eu, é você. Mas como é que nós estamos administrando aquilo que Deus nos deu como responsabilidade, como missão? E Jesus vai dizer, que aí ele mandou o porteiro ficar vigiando. Porteiro aqui são os anjos, são os anjos que estão sempre atentos aos nossos passos. Não é a pessoa humana, não é eu que estou ali na porta, na janela, tomando conta da vida alheia, vigiando o que o vizinho está fazendo, o que o vizinho deixou de fazer, vigiando se o outro está fazendo bem ou se está fazendo mal. Não, eu devo ser esse vigilante, colocando em prática exatamente tudo aquilo que Jesus nos ensina no seu Evangelho. É a prática do amor, a prática da caridade, a esperança, a nossa fé, o acolhimento aos irmãos, para que assim nós possamos aguardar a vinda do Senhor. Esse é o objetivo de celebrar o Santo Advento, já nos preparando para esse momento. Da mesma forma,
como Jesus veio a primeira vez, encarnado no ventre materno de Maria Santíssima, mas ali ele vem na fragilidade humana, como nos ensina o apóstolo. Quando Jesus entrou no mundo, ele não se dignou em assumir a sua condição divina, mas ele se revestiu da nossa fragilidade, exceto no pecado. O advento que nós estamos nos preparando é para o momento decisivo da nossa vida. É o encontro decisivo, quando nós não mais encontraremos com Jesus fragilizado, humanamente falando, com Jesus que chorou, com Jesus que foi tentado, com Jesus que sentiu dor, com Jesus que foi morto numa cruz. Não, nós iremos encontrar o Jesus glorioso. E São Paulo, ele diz para nós: assim nós o veremos tal como ele é. Mas para isso é necessário viver nessa vigilância, meu irmão. Faça o bem, deixe de fazer o mal, deixe de apontar os defeitos dos outros, aponte os seus defeitos, e apontando os seus defeitos, procure corrigi-los, procure melhorar. Aí entra, a nossa conversão. Parece, meu irmão, minha irmã, que quanto mais Deus nos fala em relação à prática do amor, da unidade, parece que nós contradizemos a sua vontade. Aí é que nós vamos deixar de amar, aí é que nós vamos deixar de praticar a unidade. Parece que a humanidade, ela está colocando em prática o averso daquilo que Deus nos pede. Então é preciso olhar para dentro de nós mesmos, Iniciando esse tempo santo da Santa Igreja, vamos pedir essa graça ao Senhor, abrindo nosso coração, para que nós possamos nos fortalecer na graça, na fé, na esperança, bebendo, dessa fonte que é o Cristo Jesus em nossa vida. Também com o início do Santo Advento, hoje, nesse primeiro domingo do Santo Advento, a Igreja no Brasil, ela inicia o uso do novo missal. Algumas mudanças foram feitas. Por exemplo, vocês ouviram agora, após a oração coleta, essa oração que o sacerdote reza antes do anúncio da palavra de Deus, ali então, até então no outro missal, ela era concluída por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e a gente respondia amém. Então a igreja procurou colocar agora aquilo que era lá dos primórdios, as traduções originais. Por isso acrescento: por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. São pequenas mudanças que não vai afetar, pelo contrário, vai enriquecer cada vez mais a nossa celebração, a nossa participação na Santa Eucaristia, dentro da liturgia, Por exemplo, o ato penitencial, quando nós rezamos confesso a Deus, ali a gente bate no peito: por minha culpa, e agora acrescentou-se mais uma: por minha culpa, minha tão grande culpa. São pequenas mudanças, mas que nos enriquecem, Nas orações eucarísticas houve também algumas transformações, principalmente nas palavras, do momento sublime do ofertório, quando o sacerdote pega a Santa Hóstia, que aos poucos nós vamos nos adaptando. Então vamos ficar atentos a isso, Mistério da fé, quando o sacerdote termina aquele momento, de apresentação das santas espécies, ali já não mais o pão, não mais o vinho, mas o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando ele diz,
eis o mistério da fé. Aí a gente respondia uma daquelas 3 respostas, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Salvador do mundo, salvai-nos e etc. Agora não, agora cada resposta, cada momento tem uma resposta. Quando, por exemplo, né, o sacerdote, após esse momento, ele vai dizer: não mais eis o mistério da fé. Ele vai dizer mistério da fé. E quando ele diz mistério da fé, a resposta será exatamente esta, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda gloriosa. Na outro momento ele vai dizer: eis o mistério da fé e do amor. Aí a resposta já é outra, já não é mais anunciamos. Quando ele disser mistério da fé e do amor, a salvação entre nós, aí nós iremos responder: Salvador do mundo, salvai. Então vamos pegar nas nossas liturgias, você que tem a liturgia diária, Deus conosco, né? Você que tem aí o seu aplicativo no celular, procure se aprofundar, procure conhecer agora nessa nova fórmula, com as orações renovadas do Santo Missal. Nada vai mudar, tudo vai continuar a mesma coisa, apenas mudou para o celebrante e algumas respostas para a Assembleia, para que a Assembleia possa ter maior participação. Às vezes a gente encontra alguns leigos, alguns falando aí certas coisas do missal romano. Não, mas agora, até no Pai Nosso, houve agora mais uma fórmula nova, que vai dizer, inclusive é a fórmula de hoje, quando o sacerdote convidar então a comunidade para a recitação do Pai Nosso, preste bem atenção, ele vai dizer assim: essa é uma das fórmulas novas, há várias, Então, guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as nossas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nos outros convites, não há essa menção, elevemos as nossas mãos, apenas nessa. Mas, como nós ouvimos no momento em que nos reunimos com o bispo, para a formação, para o estudo do novo missal, que veio um doutor em missiologia falar, então agora pode sim, fica a critério do fiel, do católico, no momento do Pai Nosso, independentemente desta invocação, erguer as mãos para rezar o Pai Nosso. Eu já vi alguns vídeos por aí dizendo que é proibido, que é só o sacerdote que pode elevar os braços na hora da Pai Nosso. As pessoas às vezes tiram conclusões precipitadas, Procure saber nas fontes fidedignas. Não fique aí buscando, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Busque nas fontes. As fontes é exatamente, a CNBB, o Vaticano, esses sites da Igreja Católica que mostram o verdadeiro ensinamento. Então vamos procurar nos adaptar com maior serenidade para que as nossas liturgias, com a graça de Deus, com a reforma desse novo missal, com a terceira edição típica, para que elas sejam verdadeiramente litúrgicas, não teatros, como a gente vem acontecendo por aí. Há muitos sacerdotes que faz do presbitério um verdadeiro palco teatral. E a liturgia não é teatro, a liturgia é vivência de tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque o padre X faz isso, o problema é dele, ele está sendo desobediente.
não está colocando em prática os ensinamentos da Santa Igreja, está criando coisa por si mesmo. Então vamos acabar com isso, graças a Deus, né? Liturgia é liturgia, não é teatro. Não é momento da gente chegar aqui no altar e plantar bananeira para as pessoas baterem palmas. É seguir as orientações da Santa Igreja, é seguir o Santo Missal, mesmo que muitos aí não concordem. Ah, padre, podia fazer isso. Não, pode fazer nada. Eu não tenho autonomia, eu não tenho autoridade para poder mudar uma vírgula daquilo que a igreja nos ensina. Não tem. Principalmente agora com essa terceira edição típica do Santo Missal. Então que nós aqui na nossa comunidade paroquial, nós possamos fazer da nossa liturgia a vivência da nossa fé. Beber tudo aquilo que Deus nos dá através, né, desse momento sublime, que é o encontro, né, onde nós nos reunimos para buscar essa água viva, que é o Cristo Jesus que está prestes a chegar. Então abramos, portanto, o nosso coração, peçamos a Deus esta graça no dia de hoje.